Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa videoaula. Corresponde à parte da apostila a partir da página 38. Então, nosso objetivo é conseguir terminar essa primeira apostila. Então, a gente vai ter essa aula, teremos outras aulas posteriormente, que eu vou soltando nesse mesmo formato. Então, a gente vai falar sobre a composição da litosfera. Nós já vimos em aulas anteriores que a litosfera é a parte superficial, é a camada superficial do nosso planeta, formada por rochas no estado sólido, né? Então, nós temos a crosta terrestre, que é a mesma coisa que a litosfera. Nós temos abaixo da crosta terrestre o manto superior, abaixo nós temos o manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Agora nós vamos falar só da crosta terrestre e da composição dela. Então, do que é feita a crosta terrestre? Como eu falei para vocês, a crosta terrestre ela é feita de rochas. Essas rochas elas vão ter vários tipos, de acordo com a sua formação, de acordo com a forma que ela se originou, né? Mas é importante, antes da gente começar a falar das rochas, a gente comentar um pouco sobre a diferença entre rochas, minérios e minerais, né? Então, quando a gente fala de rochas, nós estamos falando de uma estrutura sólida formada por vários minérios, ou melhor, formada por vários minerais. Esses minerais são substâncias químicas no estado sólido que, quando se agrupam, se juntam essas substâncias, elas formam as rochas. Uma rocha ela pode ser formada por um único minério, ou ela pode ser formada por vários minérios, como a gente está vendo aqui nessa imagem, o granito, formado por mica, feldespato e quartzo. Então nós temos aqui, ó, a mica, o feldespato e o quartzo. São três minérios que formam essa rocha, que é o granito. Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, elas vão ser classificadas, os tipos de rocha serão de acordo com a sua formação, como elas são formadas, né? Então, elas podem ser... Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Elas podem ser classificadas, então, como rochas magmáticas, rochas sedimentares ou rochas metamórficas. Qualquer deslize aí, pessoal, qualquer, né, perda na atenção e tudo mais, é porque eu estou me acostumando com essa ferramenta. Imagino que todos os professores também estejam tendo essa dificuldade, mas a gente está se acostumando com essa ferramenta, é uma coisa nova para a gente. Espero que vocês consigam tirar o proveito devido, né? Consigam entender. Então vamos lá. Então primeiro vamos falar das rochas ígneas ou magmáticas, tanto faz, elas podem ser chamadas de ígneas ou magmáticas. Essas rochas elas são formadas a partir do resfriamento do magma ou então da lava, né? Qual é a diferença entre magma e lava? A lava ela é aquela rocha líquida que sai dos vulcões e quando esse magma, essa rocha líquida, ela sai dos vulcões, aí ela dá origem, ou melhor, passa a ser chamada de lava. Enquanto ela está dentro dos vulcões ainda, ela é chamada de magma. Ou então, enquanto ela está no manto, ela ainda é chamada de magma. Se vocês lembrarem, a gente tem a crosta terrestre, a camada superior, né, de cima. Nós temos abaixo da crosta o manto, e o manto ele é formado por rocha líquida, né, no estado líquido, né, uma densidade menor. Esse manto, essa rocha líquida, é o magma. Então, nas formações dos vulcões, nós temos a saída desse magma. Se esse magma chega a sair dos vulcões, a partir do momento que eles saem dos vulcões, são chamados de lava. Tranquilo? E enquanto eles estão dentro dos vulcões, eles são chamados de magma ainda. Então nós temos uma imagem aqui, ó, mostrando. Aqui embaixo nós temos o manto, e aqui nós temos uma abertura formando os vulcões, e esse magma saindo do manto e subindo por essa fenda dos vulcões, né? A partir do momento que sai dos vulcões, mais ou menos seria por aqui, ó. A partir do momento que saem dos vulcões, passa a ser chamado de lava. Enquanto está aqui dentro, nessa parte interna,
continua sendo chamada de magma. Tranquilo? Então o resfriamento do magma ou da lava forma as rochas magmáticas ou ígneas, também podem ser chamadas dessa forma. Então eu coloquei essas informações aqui, ó, falando também que as rochas magmáticas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser as rochas magmáticas intrusivas ou elas podem ser as rochas magmáticas extrusivas. Qual é a diferença entre elas? As rochas magmáticas intrusivas, deixa eu voltar essa imagem. As rochas magmáticas intrusivas, elas se formam nesses bolsões que ficam na parte interna aqui dos vulcões. Estão vendo? Então, quando o magma não consegue sair do vulcão, fica dentro do vulcão, ele também pode sofrer o resfriamento e formar uma rocha magmática intrusiva, né? Então, se a gente for reparar, as rochas magmáticas intrusivas são formadas pelo resfriamento do magma. Se essa substância, né, se o magma ele consegue sair, vira lava e pode resfriar nessa parte superior, superficial. Se ocorrer o resfriamento da lava, ou seja, do magma que saiu e virou lava, né, por estar fora do vulcão, esse resfriamento vai formar as rochas magmáticas extrusivas. Extrusivas porque estão na parte externa do vulcão. Foram solidificadas na parte externa do vulcão. Como exemplo de rocha magmática intrusiva, nós temos o granito. O granito é um exemplo de rocha magmática intrusiva. E como exemplo de rocha magmática extrusiva, nós temos o basalto, que é essa aqui. Esse é o basalto. Eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui, mas tudo bem. Porque com o mouse isso é horrível de fazer. Basalto. E aqui nós temos as pedras pomes. Pomes. Olha que interessante da gente perceber a diferença entre elas. O basalto, ele é essa rocha bem mais compactada, né? Então ele é formado de fato pelo resfriamento da lava. E as pedras pomes, se a gente perceber, ela tem essas porosidades, ó. Então as pedras pomes elas são formadas como se fosse pela espuma da lava que também solidifica fora dos vulcões, por isso ela também é uma rocha extrusiva. Belezinha? Então continuando. Agora nós vamos falar das rochas sedimentares. Então as rochas sedimentares, como o próprio nome sugere, elas são formadas a partir dos sedimentos liberados por outras rochas. Então, como que acontece esse processo? Basicamente, no processo de formação de uma rocha sedimentar, ocorrem três acontecimentos, digamos assim, né? Que é a sedimentação, a compactação e a cimentação. O que é isso? Então nós temos as rochas magmáticas, às vezes rochas metamórficas ou até outras rochas sedimentares, e por ações físicas, químicas ou biológicas, por exemplo, ações físicas, o vento, ações químicas, né, a interação da água com ou outras substâncias químicas com as rochas que acabam desprendendo sedimentos, e ações biológicas a gente pode falar a atividade de algum animal, o caminhar de algum animal por alguma superfície, ou então um animal fazendo uma escavação em uma rocha para poder utilizar aquele lugar como abrigo, enfim, várias podem ser as ações que vão fazer com que haja o desprendimento de sedimentos. E havendo desprendimento de sedimentos, constantemente, durante um período muito longo de tempo, esses sedimentos vão se acumulando em algum lugar, em alguma superfície, né? Como esse é um processo contínuo, à medida que um sedimento vai se acumulando sobre o outro, um sedimento vai se acumulando sobre o outro, eles vão se compactando naquele local, eles vão se apertando naquele local. Então o sedimento mais antigo vai ficando mais profundo e os sedimentos mais novos vão ficando mais superficiais, e à medida que vai aumentando a quantidade de sedimento, o peso desses sedimentos um sobre o outro faz com que haja uma pressão muito grande naqueles que estão mais profundo e um aumento de temperatura também, que forma um processo de cimentação. E o que é essa cimentação?
nada mais é do que alguns minérios que estão presentes naqueles sedimentos começam a atuar como se fossem colas e ligar esses sedimentos. Então, o que era apenas sedimentos soltos, eles começam a ficar mais compactados e colados, como se fossem cimentados mesmo por causa dessa pressão formada pelos sedimentos que foram depositados uns sobre os outros. Então, sedimentação é o desprendimento dos sedimentos e a deposição deles em algum lugar. A compactação é a formação de várias camadas de sedimentos, umas sobre as outras, que vai fazendo uma pressão muito grande naqueles sedimentos que estão mais no fundo. E a cimentação, que é quando um sedimento começa a colar no outro por causa da ação de alguns minérios. A gente consegue ver essa representação nessa imagem, né? Então nós temos na imagem 1 aqui, ó, a deposição de sedimentos aqui embaixo. Depois nós temos essa imagem 2, uma nova camada de sedimento formando aqui em cima, estão vendo, ó? Uma nova camada de sedimento se formando, aqui nós temos a camada mais antiga aqui embaixo. Seguida as sedimentações, né, novas camadas de sedimentos vão se formando e vai começando um processo de compactação. Esse sedimento vai ficando mais junto, mais unido, mais compacto entre eles e começa a ocorrer o processo de cimentação, que é alguns minérios atuando como cola e colando um sedimento no outro. Tranquilo? Então esse é o processo de formação das rochas sedimentares, através da sedimentação, compactação e cimentação. Tranquilinho? Pessoal, deixa eu fazer uma pausa nesse momento do vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Então eu vou fazer uma pausa agora, vou dividir ele em parte 1 e parte 2, e já já vocês continuam com a parte 2 do vídeo, tá bom?